Estamos de novo aqui, canal X Química, professora Lígia, para conversar sobre mol, que foi o assunto que nós deixamos para falar hoje. Por que mol? Porque mol ele é um assunto que alguns alunos realmente têm dificuldade em entender, não só o conceito, como a aplicação dele. Então aqui, gente, ó, eu tenho aqui uma laranja e tenho um ovo, certo? Essa laranja, se eu for pesar, ela tem um determinado peso. E esse ovo também tem um determinado peso. Não são pesos iguais. Mas se eu tiver uma dúzia de laranja e uma dúzia de ovos, eu vou ter a mesma quantidade, que é uma dúzia. Porém, cada um deles terá pesos diferentes. Uma dúzia de laranjas terá um peso diferente de uma dúzia de ovos, mas a quantidade é a mesma. A mesma coisa acontece com os elementos químicos. Os elementos químicos, eles têm cada um o seu peso, e esse peso é determinado e foi colocado na tabela periódica. Cada peso desse é o peso que a gente chama de massa atômica dos elementos atômicos, que é a soma de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo. Veja, se eu estou falando em prótons e nêutrons, que são partículas que compõem o núcleo, é muito, muito menor que o átomo, que já é muito, muito, muito pequeno. Então, como trabalhar com essas quantidades quando você está num laboratório, que você vai pegar a substância, que você vai pesar a substância, como trabalhar e tornar isso uma coisa uniforme, vamos dizer assim. Foi para isso que foi criado o número de mol. Avogadro, ele fez os cálculos e determinou que toda vez que você tem a quantidade de massa atômica, seja de um átomo ou de uma molécula que você calcula, como a gente viu na aula passada, quando você tem essa quantidade expressa em gramas, eu tenho um mol. Assim, o carbono, ele está na tabela periódica como massa igual a 12. E o número atômico dele é 6. Então, significa que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. E a massa dele é 12, 12U. Se eu pego essa quantidade e coloco em gramas, 12 gramas, eu tenho o quê? Eu tenho a massa que a gente chama massa em gramas, que é uma quantia que eu vejo, eu posso olhar, posso usar para fazer as experiências, e eu sei a quantidade que eu estou usando, 12 gramas. Veja, quando eu tenho essa quantia, eu chamo de 1 mol. Então, toda vez que eu tiver 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono. Na molécula que a gente calculou no vídeo passado, eram 342 gramas de sulfato de alumínio. 342 gramas de sulfato de alumínio correspondem a 1 mol de sulfato de alumínio, tá? Então, o conceito é esse. Mol, ele é quando você tem a quantidade em gramas da massa atômica ou da massa que você calcula, que é a massa molecular. Mas em número, quanto significa esse mol? Da mesma maneira que uma dúzia são 12, meia dúzia são 6, 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23. Só serve para os átomos, para os íons, para as moléculas? Não, serve para qualquer coisa. 1 mol de arroz são 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz. 1 mol de banana são 6 vezes 10 a 23 bananas. É um número que identifica uma quantidade como qualquer outra. Agora, a grande dificuldade que eu vejo é quando a gente pede para calcular o número de mols.
O que significa o cálculo do número de mols? É assim, é como se você tivesse um caminhão cheio de laranja e eu quero saber quantas dúzias tem lá dentro. Como é que você vai fazer? Você não vai pegar, separar em montinhos de 12 e ver quantos montinhos de 12 tem lá dentro para saber quantas dúzias tem dentro desse caminhão? A mesma coisa é com o mol. O mol, cada montinho que eu separo tem 6 vezes 10 elevado a 23. Isso é um mol. Se eu te dou uma determinada quantidade de gramas, se eu falo para você, olha, eu tenho 68 gramas de potássio, eu quero saber quantos mols eu tenho aí. O que eu faço? Eu sei que um mol de potássio corresponde a 39 gramas. Se eu tiver 68 gramas, quanto que vai corresponder? É fazer uma conta de divisão simples. É 68 dividido por 39. Então, gente, não é complicado. É só você entender o conceito. Eu quero saber, no número de mols, quantos pacotinhos de 6 vezes 10 a 23 eu tenho lá. Então, se eu encontrar, por exemplo, 2 mol, eu sei o quê? Que 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 do que eu tô vendo. Agora, se eu tiver 2 mols, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Esse é o cálculo que eu faço. Um cálculo para achar o número de mol. Outro cálculo para achar a quantidade, que é só multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Então, correto? Entenderam? Se não entenderam, se tiverem dúvidas, é só me avisar, coloca aí e a gente depois refaz o vídeo ou faz os exercícios comentados para você, que será justamente aquilo que a gente vai fazer da próxima vez. Tá bom? Ok? Agradeço a vocês. Até mais.